Tá, beleza. Então, como eu estava falando, a DigitalOcean, agora foi a gravação aqui, pessoal, peço desculpa. A DigitalOcean, ela disse então nesse artigo que Docker era uma ferramenta tão fantástica que era difícil resumir a capacidade, as várias capacidades que ele tem em uma única frase. Então eu gosto de brincar que eu resumo tudo que Docker pode fazer em uma única palavra. Médico, parece mágica mesmo quando você está trabalhando com ele. Quando você começa a mexer e ver as possibilidades de coisas que você pode fazer e como você pode facilitar o seu ambiente, isso chega a parecer mágica. Então é muito legal depois, principalmente quando trabalha em equipe, poder ver isso acontecer e poder ver o quanto você otimiza de tempo, né, trabalhando com a ferramenta Docker. Bom, meu nome é Morvana Bonin, para quem não me conhece, eu sou desenvolvedora de software aqui na KingHost, tá? Esse é um webinar que que foi um convite da iMaster em parceria com a KingHost, tá? Eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistema no Senac e eu participo de vários eventos, comunidades, grupos. Eu gosto bastante de estar bem ativa nessa parte e sou curiosa por natureza. Então, onde tiver assim tecnologia, eu vou estar lá para descobrir o que está acontecendo, coisas novas que estão sendo vistas, nem que seja só para saber o que elas existem. Tá, então o que a gente vai ver? A gente vai ver o que é Docker, né? A arquitetura de Docker, a gente não vai entrar muito na arquitetura, eu vou dar um overview do que é a arquitetura do Docker, até porque tem bastante estudo sobre isso, é uma parte mais, vamos dizer, mais baixa do sistema, né? A instalação, os comandos para serem utilizados, eu tenho uma parte dos comandos, vou explicar alguns, não vão ter todos, eu gostaria de fazer a demo com vocês para mostrar também eles funcionando, é bem legal. Tem algumas fotos. O Dockerfile, quem é o Dockerfile, para que a gente utiliza esse carinha, o Docker Hub e o Docker Compose. Então, para a gente começar o que é Docker, vamos contextualizar, né, a utilização do Docker, o porquê que ele nasceu, né? Bom, quem nunca teve esse problema de pegar, funcionar na máquina do colega já não funciona. Ou se trabalha sozinho, funcionou, depois teve que mudar alguma coisa, ou mudou de máquina por algum motivo, deu. Foi todo o ambiente de novo e é um tempão para configurar novamente, principalmente nas versões que era o projeto anterior. Às vezes é muito comum a gente pega e simplesmente diz, eu estou num projeto agora, minha máquina tá ruim aqui, mas eu não vou formatar porque senão deu. Aí eu vou ficar dias até conseguir de novo o ambiente do projeto e trabalhar nele. Isso é bastante comum aqui na empresa também. Outra coisa que acontece é, tipo, entrou o cara novo na empresa. O cara, uns 2 dias a gente perde a pessoa porque ela fica configurando o ambiente. E isso daí é ruim para a equipe, é ruim para quem está entrando, porque em vez de se ambientar no projeto, o cara lá está se ambientando como é que faz para funcionar o PHP. No caso aqui da empresa KingHost é PHP, Nginx, Apache e MySQL. Então, se eu der exemplos, eu vou usar esses carinhas. Tá? E aí tu perde um tempão de tempo. Então, o que é o Docker? O Docker é uma plataforma open source usada para construir, executar e distribuir ambientes. Tá, mas como é que ele funciona? Hoje, quem já utilizou o VirtualBox é uma camada. O que o VirtualBox faz? Ele pega e cria uma outra máquina que você pode utilizar, tá? O Docker, ele cria uma coisa similar à virtualização, tá? Mas de infraestrutura. Então, o que seja? Vamos supor que você tem na sua máquina instalado para trabalhar em um projeto o Nginx, você tem o PHP e você tem o MySQL. E você precisa que esse ambiente funcione em outra máquina, por causa do colega que vai trabalhar no mesmo projeto. Ou ainda, se são projetos open source, você precisa que
você precisa que funcione para que outras pessoas também possam trabalhar nela e não perder muito tempo. Gente, eu já desisti de ajudar num projeto open source por causa de infraestrutura. Eu tinha que baixar um monte de coisas que eu não costumava utilizar, eu só ia utilizar naquele projeto, tipo o Python, que eu não estou acostumado a utilizar. MariaDB, nunca tinha utilizado MariaDB, para quem não conhece, MariaDB é um fork do MySQL, que eles continuaram. Então, o que que acontece? Esse ambiente todo, às vezes, faz o cara, se não desistir, o cara perder muito tempo. Aí, então, o que que eu pego, o que o Docker vem para ajudar? O Docker vem para ajudar nisso. Outra coisa são versões. Às vezes, tu pega e tá trabalhando num projeto e a versão na máquina do cara muda e já quebra, tá? O Docker, então, é assim, você pega o Nginx, você tem a sua máquina, sua máquina normal. Você vai pegar uma imagem, tá? Desse Docker, depois a gente vai entrar com mais calma, que eu vou explicar para vocês o que é a imagem, de um Nginx, um PHP e um MySQL. Eles vão estar instalados na sua máquina? Não, eles vão estar rodando num ambiente virtual. É a virtualização de um ambiente. Ele vai usar recursos do seu kernel, tá? Mas ele não vai necessariamente estar instalado na sua máquina. Isso facilita, então, para que outras pessoas também consigam esse mesmo ambiente que você precisa para o desenvolvimento do projeto em outras máquinas. O Docker é similar ao Vagrant, foi uma pergunta da Ana Cláudia. No sentido de trabalhar, sim. No sentido de virtualização, não, Ana. Porque o Vagrant ele trabalha em cima da virtualização. Ele precisa de um VirtualBox da camada essa de abstração para poder rodar. O Docker não, ele trabalha direto com um único host, o host da tua máquina, e o kernel, ele utiliza o kernel da tua máquina, ele vai utilizar os recursos da tua máquina, como eu vou falar mais adiante também, como os cgroups e o namespace. Tá, a missão então do Docker é facilitar o desenvolvimento de aplicações e é fazer com que o ciclo de desenvolvimento seja mais rápido e eficiente. Por que é legal saber a missão do Docker? Porque, gente, Docker não é uma bala de prata. Ele não vai resolver tudo. Algumas coisas que vocês precisarem mais específicas vão utilizar máquinas virtuais. Um exemplo é, eu quero testar o Docker no Windows. Eu não tenho Windows na minha máquina, eu não tenho Windows no meu trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um VirtualBox, tá? Rodando no Windows e dentro desse Windows fazer, então, os testes que eu preciso. Por quê? Porque o Docker, como ele usa o kernel da máquina, ele não tem como simular um outro sistema operacional. Ele não consegue fazer isso. É a limitação que ele tem, que até fala, mas mesmo essa limitação, que a gente pode ver de outras formas, é o que torna ele extremamente rápido, para que ele consiga executar, startar um container em menos de 10 segundos. O Evandro está perguntando como é que funciona a inclusão do Bash no Windows 10, tá? Não funciona. Eu tenho um colega aqui que ele está utilizando, Evandro, ele está utilizando o Docker no Windows, ele utiliza Bash, tá? Eu não utilizei ainda, então não posso te responder, eu posso simplesmente ver com ele depois e te passar todo o que ele fez. Tem também toda a parte de instalação na documentação ali que eles fazem, principalmente porque no Windows vocês usam o Docker Toolbox, que eles criaram justamente para auxiliar pessoas que têm Windows e têm Mac. Tá, mais algumas informações, tá? Ele é a .cloud, tá? A empresa onde foi criado o Docker, ela não existe mais. Ela foi desativada agora em fevereiro, tá, de 2016, e ela era focada em plataforma as a service. Dentro do Docker ainda vai continuar o projeto plataforma as a service, mas agora o pessoal não esperava que esse boom fosse tão grande, então acabou virando a Docker Inc, tá?
Ele é um projeto open source escrito em Go, tá? Ele foi iniciado em 2013, ele foi anunciado na PyCon, que teve em 2013. A última versão dele, então, foi a 1.12, é a versão que está agora, que foi lançada dia 29/7. Essa versão ela foi lançada no dia que é considerado o dia do sysadmin, porque ela é uma versão com muitas melhorias, muitas alterações. Por exemplo, o Docker Windows o Docker para Windows e para Mac, ele usava o Boot to Docker. E esse Boot to Docker foi então inserido dentro do próprio Docker, então virou esse Docker Toolbox. E até o momento está na versão 1.12 e 1.1. Tá. Então, como eu estava explicando, tudo é possível por causa da engine do Docker. Se vocês olharem ali, essa imagem foi retirada do próprio documentação. Tá? Vocês têm uma máquina, tá? Do lado esquerdo, que está rodando uma máquina virtual. Então, ela tem a infraestrutura dela, né? Ela tem o host dela, o sistema operacional, o Hyper-V. O Hyper-V seria, então, o VirtualBox, uma VMware, e o Guest. O Guest OS seria, então, nessa máquina rodando um Windows, um Ubuntu, um Debian dentro dessa máquina virtual. Ali você tem as libs dessa máquina virtual e em cima, então, você tem a sua aplicação, tá? No Docker, essa simulação, ele simula rodando três guest OS dentro utilizando esse Hyper-V. No segundo ali, à direita, vocês têm, então, a infraestrutura, o host, e direto do hoster você já tem a engine do Docker usando esse host. Aí você tem as lib igual e as aplicações. Isso faz com que seja extremamente rápido o Docker instanciar, e faz também com que instanciar um container a partir de uma imagem faz também com que seja extremamente eficiente o uso de memória e o uso de recursos desse computador. Para mais. Então, ele é um empacotamento, é uma containerização de infraestrutura. Vocês vão ver bastante sobre sandboxing, que é como eles chamam, a forma que o Docker trabalha, essa containerização, que é pegar esse sistema, então, isolar ele e você poder trabalhar com ele isoladamente dentro do seu computador, tá? Então, como é que ele funciona no Windows e no Mac? No Windows e no Mac você vai ter assim, você vai ter uma máquina virtual igual, porque o sistema de containerização é do Linux. Dentro dessa virtual você vai ter o daemon do Docker, eu vou mostrar mais uma imagem para vocês entenderem bem. E vocês vão trabalhar com o cliente no host de vocês. No Linux, isso já é tudo como aquela imagem que eu mostrei para vocês, já é tudo na mesma máquina. Tá? Então vocês vão ter a virtualização de ambientes, mas tudo utilizando os recursos de uma mesma máquina. Tá? Ele é portável. Tá? Então, ele constitui facilmente várias máquinas executando no mesmo kernel, como eu já falei para vocês, porém isoladas logicamente. Esse é legal também comentar que essas tecnologias que eu risquei, isso foi ontem de noite quando eu fui só dar uma olhada e conferir o libcontainer. Quando eu vi o libcontainer, que já não era mais libcontainer, a minha reação foi essa. Tipo, já mudou muito rápido. Vocês que estão aprendendo, querem aprender sobre Docker, eu tenho canais depois que eu vou passar para vocês para ficarem sempre ligados. Porque está mudando bastante coisa, como ele está sempre em construção, ainda está sendo visto, e agora cada vez mais pessoas estão aderindo ao projeto por ele ser open source. Várias ideias e coisas que podem ajudar estão sendo criados no projeto. Então isso pode, de repente, esse agora, o Containers, é um movimento que está se criando de containerização. Então eles criaram a partir do libcontainer, juntou uma galera, inclusive se não tá Red Hat junto, outros sistemas que estão interessados para criar esse movimento. E o ALFS, que é o Advanced Multi-Layer Unification File System, que é as camadas, que é o que faz com que tenha
várias camadas. O Nilber José de Souza está perguntando se o Kubernetes é concorrente do Docker. Não, o Kubernetes ele usa Docker, tá? Ele foi criado pela Google para utilizar, para utilização, essa parte de containerização em orquestração. Você vai fazer uma orquestração de containers, tá? Ele é uma camada ainda acima do que a gente vai trabalhar. É tipo, eu já tenho todas as minhas aplicações e quero gerenciar elas. Aí vai usar o Kubernetes para isso. Tá, como a containerização, então, em si, ela não é um processo novo, tá? Ela é um processo antigo. Ali vocês viram que estava arriscado, eu posso voltar aqui, o LXC ou LXC, que é um Linux Containers. O Linux Container já tem anos que tem nos containers, tá? Que tem no Linux. Ele já vem junto. Só que ele é um processo trabalhoso, ele não é um processo fácil de trabalhar com a containerização e era obscuro, não era uma coisa que nem o Docker, que você tem uma documentação completa para você fazer e é mais fácil de trabalhar. Então, a princípio, o Docker, quando ele foi criado, ele usava esse LXC, e quando depois ele criou a libcontainer, que era a própria daí dele, e agora com a Open Containers ele está criando essa nova, que a base dela também vem do libcontainer. Tá, a gente vai ver agora um pouquinho da arquitetura. É legal porque eu vou só um pouco enfatizar o que eu falei para vocês agora, sobre como ele funciona, né? Como é que ele se comunica, quando você dá os comandos. E depois a gente vai entrar na parte dos comandos. Na parte dos comandos eu vou explicar alguns, tá? Vou mostrar outros, e daí a dúvida que vocês tiverem pode ir mandando, porque eu adoraria poder fazer o demo, que daí eu conseguiria mostrar eles rodando e qual é o retorno deles. Mas como não vai dar, alguns eu botei imagem, outros não tem, então fica meio assim, de vocês entender completamente qual a execução, o que eles vão dar o retorno. Aí depois vale testar, vale dar uma olhada em vídeos, que tem bastante também, para vocês verem como é que é. Tá, as partes principais do Docker, então, são o que? O Docker Daemon, tá? Que é utilizado para gerenciar os containers. O Docker CLI, que ele é usado para o comando se comunicar com o Docker Daemon, é a parte em que vocês vão dar os comandos lá. O Docker Registry, que é um repositório público ou privado para imagens. O que é o Docker Registry? O Docker Registry, vocês têm um servidor de vocês e vocês botam as suas imagens lá, e daí as pessoas podem utilizar. No Docker, o Docker tem o Docker Hub, tá? Que é o repositório público deles. Aqui na empresa tem um privado que a gente utiliza com as nossas imagens. Tá, então aí tá mostrando então como é que é a arquitetura do Docker. A parte ali do CLI, é onde vocês vão dar o comando, então, comandos para imagem, comandos para os containers, tá? Ele se comunica com o Docker Daemon com uma API RESTful, tá? E aí, depois vocês têm o Docker Daemon, que vai fazer todo o gerenciamento, desde o I/O da máquina, CPU, a parte de memória. É aí que ele que vai gerenciar essa parte. Então, aqui temos a outra imagem. Vale lembrar que essas imagens todas estão na documentação, então vocês podem também acompanhar, olhar ali as imagens e acompanhar. A documentação hoje está toda em inglês, mas tem livros, depois eu vou deixar disponível aqui para vocês verem. Tem livros já em português de autores aqui que estão engajados na comunidade, que vale a pena seguir esses caras também para aprender mais. A Letícia perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Sim, Letícia, eu vou disponibilizar depois. Só que eu tenho duas versões, essa em PDF e uma que eu fiz em doc, tá? Do Google, que daí tem a partinha ali que vocês viram mais do Magic, coisas, são GIFs até, e daí eu vou disponibilizar essa pra vocês. Depois eu posso dar uma olhada já pra largar aqui no final, pode ser?
Ali então vocês têm o client, vocês têm o Docker Build, que é para construir um container. Vocês têm o Docker Pull, tá? Que é para baixar um container. E vocês têm o Docker Run, que é então para pegar e rodar um container. Ele rodar uma imagem, dessa imagem vai startar um container. Esse é o client, é a parte onde vocês vão mexer. Aí vocês têm o Docker Host, vocês podem ver que vocês têm um Dimo, e ali tem imagens, e dessas imagens você pode ver que já tem containers a partir dessa imagem. E o registry, da qual, por exemplo, ele vai dar um Docker Pull, aí seguindo a setinha ali, ele deu o Docker Daemon, foi lá no registry e pegou e baixou essa imagem do Nginx. No caso aqui ele deu seguindo a setinha, vocês podem ver que ele deu um Docker Build, né, nessa parte aqui do Ubuntu, e daí tem um container instanciado a partir dessa imagem. A Letícia, sem problema, só, tá, já peguei o teu e-mail, daí depois eu te mando o material, tá? Elementos principais do Docker. O Docker Images, tá? Que são as imagens que geralmente tem o o sistema operacional. O container, tá? Que são diretórios contendo tudo que constitui a aplicação. Então você vai ter um container com PHP, por exemplo, outro com Nginx, outro com Apache, outro com MySQL. O Dockerfile, que são os scripts que automatizam o processo de construção dessa imagem. Eu vou falar mais adiante, mostrar um exemplo de um Dockerfile, então. Como a imagem, então, que é uma especificação do que o container vai possuir quando for executado. Por que uma especificação? Porque eu posso ter um Ubuntu, e nesse Ubuntu eu vou botar o meu PHP. Quando eu botar o meu PHP nesse Ubuntu, eu posso gerar uma nova imagem com esse PHP. E com esse PHP, de repente, com uma especificação que eu preciso. Por exemplo, eu preciso que ele tenha parte que se conecte com o MongoDB. Então, esse PHP eu vou pegar, vou instalar nessa imagem, vou configurar de acordo para que ele possa já ter a parte do MongoDB habilitada, né? De conexão, e aí eu vou criar uma nova imagem. Então, ela vai ter as especificações que quando eu startar o container, vou precisar que ela tenha para que eu possa utilizar os recursos. O container, então, que é a imagem sendo executada e que acompanha as informações, que no caso eu falei para vocês ali, por exemplo, de ter um MongoDB no PHP que eu preciso utilizar. Sim, Fábio. O Fábio perguntou se pode subir pro Docker Hub. Sim, você pode criar uma conta lá e subir essas imagens lá. O container, então, algumas observações, informações extras do container é que eles dependem de uma imagem, eles geram novas imagens, tá? A partir de um container, então, que é do Ubuntu que eu criei, eu posso lá com o PHP depois gerar essa imagem. A conectividade com hosts e com outros containers, eles conseguem através de network que o Docker tem, você consegue configurar a rede, fazer eles se comunicarem com outros containers. Tá? A execução então controlada, ele controla a CPU, a RAM, a entrada e saída de dados, etc. E eles são descartáveis ou persistentes. Eu posso utilizar alguma coisa que vai só baixar naquele momento que eu preciso para que outro utilize e depois já deletar esse container. Tá? Aqui ficou um pouquinho pequena a imagem, tá? Mas ele só está demonstrando então como é que o Docker trabalha, tá? Ele tem ali embaixo, vocês podem ver logo abaixo, ali ele simula como se tivessem dois containers rodando, tá? E o que esses containers estão utilizando? No caso do container à direita, ele está usando só um BusyBox, tá? Que é a imagem do BusyBox, e daí dele já está sendo startado um container. No caso da esquerda, ele tem uma imagem Debian, uma imagem adicionada do Emacs e outra do Apache. E daí então ele é instanciado e cria um container a partir dessas três imagens. Isso é só possível graças ao que eu mostrei para vocês, o ALF lá atrás, que eu disse, que era o de Layered File System, que trabalha para que essas camadas, essas imagens em camadas consigam se comunicar.
Instalação do Docker, então. Como eu falei, para cada ambiente tem uma instalação específica, tá? E varia um pouco. Então, hoje a gente já tem Docker para Windows, Docker para Mac, Docker para Linux. O Docker nasceu no Linux, tá? Uma coisa bem legal de lembrar, até porque só dá para 64 bits. Ele não funciona em 32 bits. Se tentar instalar, ele já vai avisar logo em seguida. Microsoft Azure e Amazon Web Service. Eu não vou entrar em detalhe, porque daria para correr o tempo aqui só sobre isso, só sobre a instalação em cada ambiente, tá? Então eu aconselho o pessoal seguir a documentação, seguir alguns tutoriais se achar um pouco mais complicado a documentação, porque ela está em inglês. Os livros que já tem em português, que já foram passados, que eu vou mostrar para vocês, também tem sobre a instalação. E tem também alguns tutoriais, se precisarem, para fazer, porque cada ambiente muda e demora um pouquinho até que saia funcionando. Tá, mas e agora? Então a gente tipo instalou o Docker e o que a gente faz? Agora a gente vai aprender Docker. Ah, mas o que a gente estava vendo antes era o Docker na parte de como que ele funciona. Agora a gente vai aprender a parte como utilizar o Docker. Então vamos ver os comandos dele. Tá? Esse aqui é uma foto, então, já mostrando o Docker Version, o Docker -v. O Docker -v, ele vai dar uma versão enxuta ali do Docker que está rodando. Na época que eu rodei esse comando, ele estava com 1.12.0, agora ontem eu rodei ele já estava com 1.1, 1.12.1. E o Version, ele vai dar mais informações, inclusive a API, qual a versão da API, qual a versão do Go, da linguagem Go, e ele vai dar até o commit que foi feito, a hora e o dia. O Docker PS. O Docker PS é um dos comandos que, para quem está utilizando, quem utiliza Docker, vai utilizar, o que mais vai ser utilizado. Por quê? Porque é o de lista. É o que vai listar os containers, é o que vai listar o ID do container, a imagem da onde startou esse container. O command ele é dado quando é criado a imagem, tudo, onde ele vai startar aquela imagem, a partir da onde. O create, quando ele foi criado, tá? Quando ele foi criado é quando ele foi rodado a partir da imagem, não é quando ele foi startado naquele momento. O status dele, se ele está rodando ou não, a porta, tá? E o nome que é dado para esse container. O Docker PS-A é para ver todos os containers. O Docker PS vocês vão ver só os que estão rodando no momento. Então, se vocês der um Docker PS, se vocês tiver algum container up, vocês vão ver ele ali sendo executado e a partir de quanto tempo faz que ele está sendo executado. O Docker PS-A vai mostrar todos o que vocês têm e os rodando ou não. Tá? Esse aqui é um comando simples que o próprio está na documentação do Docker, que ele explica então quando você dá um Docker Hello World, o que acontece, que você está criando um container a partir de uma imagem, ele tem uma execução rápida, então ele vai dar um Hello World para dizer, ó, estou funcionando, e ele vai fechar, porque ele não tem nada, tipo, não foi nada dado para que ele segure aquele container para utilização. Então ele dá um start e ele dá um excited depois de rodar. Só para dizer, ó, tô funcionando, tô legal. O Docker Info, então, ele retorna uma lista de informações, as imagens que vocês têm, a versão de Docker, o drive, ele traz bastante informações. Eu usei esse cara duas vezes só para ver alguma coisa, até para poder fazer a palestra, não é muito que usa. O Docker Start, sim, usa bastante. O do ID Container, tu pode usar o ID ou o nome do container, tá? É legal do Docker é que tu pode usar, ele entende, tá? Se vocês usarem o ID ou o nome um seguido do outro, assim, deixando um espaço. Então, não preciso, eu vou deletar um, depois o outro. Não, bota Start, bota lá o ID do container, bota o ID de todos os containers e dá um Start neles ou um Stop. No RM também pode, inclusive tem um comando
em Linux, que você pode, de um comando do Docker, que você pode deletar vários containers de uma vez. Você dá um Docker RM, depois entre parênteses vocês passam um Docker PS, -a, -key, que é para trazer todos os containers e sem listar. E daí ele pega e já deleta todos. Eu tenho esse no meu GIST, então se alguém quiser dar uma olhada, depois eu passo para vocês aqui alguns comandos que eu criei. Que eu peguei assim para executar aqui, principalmente para ter rápido assim quando pegar. Aí então são alguns dos comandos. Se você der, quando já tem o Docker instalado, um Docker -help, vem todas as listas de comando e para que cada um serve. Em inglês. Ela vem toda em inglês. E aí ele diz o Docker build, o Docker commit, vários outros Docker para que serve. Que muitos são utilizados, outros não. Depende mais ou menos do que você vai fazer. Se o container já está pronto e você só vai utilizar, o máximo que vai usar é um start, stop, vai remover ele. E no caso do network, para poder ver as redes. Se não, os outros é mais se tu vai commitar e criar uma nova imagem. O Docker Build, então, como eu tinha explicado ali, é para construir uma imagem. Um commit é para você commitar dentro de um container já que está sendo utilizado, tá? Para criação de uma nova imagem. O create. O exec é para comandos. O exec, você faz comandos para dentro do shell dele. Você consegue executar comandos dentro do container que está rodando. O comando que a gente mais utiliza seria o exec bash aqui, para se precisar mudar alguma coisa. PHP, para quem não conhece, ele tem um arquivo de configurações, tá? E às vezes ele está desabilitado ali, ó, parte de erros, de log de erros, daí a gente acaba usando o exec para entrar dentro desse container e habilitar lá. O history, o logs para ver os logs, o imagens, que é para ver as imagens que você tem, tá? Dá pra ver a imagem, o nome da imagem, o ID da imagem. O network, ele mostra as redes que você cria através de containers, né? Para que eles possam se comunicar. Nesse caso, vale lembrar também que todos os comandos também tem comandos atrelados a eles. Tipo, o Docker network tem network ls. Só network ele vai pedir para que você bote um help lá para que possa listar os outros comandos que ele tem. Tipo network ls, network rm para deletar e assim por diante. O Docker Pull, então, que é para baixar uma imagem. O Restart, o RMI. Então a gente tem o Docker RM, que eu mostrei ali no slide anterior, que é para deletar um container. O RMI é para deletar uma imagem, tá? E o Docker Rename para renomear, então, um container. E o Docker Search. O Docker Search ele procura do Docker Hub. Tá? Então, se vocês botarem para ver se um container existe, coisa, ele vai lá procurar no Docker Hub para ver se já tem. E, pessoal, vale dar uma olhada no que tem no Docker Hub, até porque tem muita coisa já bem legal, principalmente para quem quer testar. Eu quero testar uma tecnologia nova, mas não quero instalar na minha máquina. Vai lá no Docker Hub e procura pelo um container que já deve ter. Eu, inclusive, peguei num trabalho num trabalho que eu tinha que apresentar uma ferramenta, era de cadeira de qualidade de software, e eu apresentei a ferramenta Gira. E aí eu não queria instalar o Gira porque não ia ter sentido eu apenas apresentar na aula e ia pegar depois e desinstalar, ia pegar e simplesmente, ia demorar a configuração, de repente. Então o que eu peguei? Eu procurei lá uma imagem, achei uma imagem do Gira, startei ela e peguei e utilizei exatamente para o trabalho. Então é extremamente útil. Aqui no trabalho também a gente usou principalmente para testar a ferramenta, e uma delas foi o Zabbix, né? Outras foi o Elk, que é o conjunto de Elasticsearch, Logstash e Kibana. Para quem não conhece, é muito bom para trabalhar com parte de logs, que a gente está recebendo arquivos. O Kibana ele mostra, o Logstash ele pega e faz o parser, e o Elasticsearch pega esses dados que vem do Logstash.
é bem legal e, tipo, essas coisas você pode fazer hoje o teste com o Docker, sem precisar necessariamente, às vezes, colocar na máquina para isso. Tá, eu ali comentei para vocês do Docker Commit para criar novas imagens, né? Aí é que a gente vai entrar nesse carinho, o Dockerfile. Não é, já existe hoje práticas boas práticas para o Dockerfile, para fazer para o Dockerfile para a utilização do Docker. E uma delas é que não é recomendado o uso do comando Docker Commit. É recomendado que você pegue o Dockerfile, escreva nele o que você precisa e depois com o comando build gere uma nova imagem. Uma pergunta do Nelber José de Souza é que se é viável usar o WordPress no Docker. Eu não te entendi, Nilber, porque utilizar igual tu vai precisar de uma hospedagem, mesmo que tu utilize um Docker. Então, porque ele vai utilizar o host que ele usaria seria o da hospedagem. Então, sim, é viável você utilizar um Docker para o WordPress, inclusive para fazer teste que você precise. Agora, para não pagar mais servidor, ele vai utilizar o servidor. Ele precisa de um servidor para rodar, porque o Docker vai usar o host daquele servidor. Não sei se eu respondi. O Dockerfile, então. Então, como eu havia explicado, ele é um arquivo, tá? Que ele carrega com ele as instruções para a tua imagem. Ou não necessariamente que tu vá criar uma imagem a partir desse Dockerfile, mas se o teu trabalho precisa, no teu projeto precisa especificações extras, que no caso a imagem que veio não tem, você coloca no Dockerfile. Bem como, aqui a gente tem um exemplo, no caso aqui eu só fiz a instalação num traceroute. O que esse arquivo ele está fazendo, tá? Esse é o Dockerfile. Eu só cria Dockerfile, não precisa criar ponto alguma coisa. Aí você seta a imagem, tá? Então aqui eu estou setando a imagem ali que é do Ubuntu, eu estou usando uma imagem do Ubuntu. Eu estou dizendo quem é o mantenedor dessa imagem. Esse mantenedor dessa imagem é o que sobe lá, que tem lá quando você bota no Docker Hub, é o seu usuário, perfil, e daí é como a pessoa vê de onde essa imagem foi utilizada. Eu dou um run, então, que é um comando que pode ser utilizado, que é utilizado no Dockerfile, que é o run apt-get, eu dou um update, daí eu dou um upgrade no sistema, e daí depois eu faço a instalação do traceroute. Por quê? Porque se você pegar uma imagem do Ubuntu, ela geralmente não vem nem com ifconfig, daí você tem que instalar o nettools, para poder ter um ifconfig, para poder um traceroute traçar uma rota, bem como outras coisas assim, às vezes simples, mas que já não vem nessas imagens. Elas são bem cru mesmo, daí você usa o Dockerfile para botar o que você precisa que essa imagem tenha. Então, por exemplo aqui, se eu precisasse instalar o PHP, eu colocaria aqui. Se eu precisar instalar, não é o MySQL, era aqui que eu ia colocar. E as configurações que aquele MySQL precisa também é aqui que eu coloco. Tá? Então esse arquivo, aí quando vocês forem no projeto de vocês e derem um start, ele vai usar esse Dockerfile para saber da onde ele tem que pegar a imagem, da onde ele tem que startar então aquele container. Tá? Esses são os comandos, então, tá? Tem o command e o entry point. Tem uma diferença entre o command e o entry point. O command, você bota um comando nele, só que ele pode ser sobrescrito. Como, por exemplo, se eu der um docker run e eu der um outro comando que não que o command tem, ele vai ser sobrescrito, tá? O entry point não, ele vai ficar fixo e vai executar aquele comando também. Como, por exemplo, um apt-get, que é um upgrade e update, que eu fiz ali o exemplo. O expose, tá? Que é para expor as portas que vocês vão utilizar. Ele é bastante importante por causa disso, por causa das portas, porque depois se vocês forem utilizar no container de vocês, tem que estar no expose a porta que precisa para acessar. O from, como eu mostrei ali, de qual imagem vocês estão utilizando.
quem está mantendo, o run, que também eu mostrei, o user, por exemplo, eu vou dar um comando de copy, eu quero dar esse copy com um user determinado. O volume, tá? Para referenciar, por exemplo, quero dar um copy em qual volume. E o workdir, que é um diretório para trabalho. O Lauro perguntou do entry point, tá? O entry point, geralmente, como é que é utilizado, tá? A gente utiliza bastante aqui, por exemplo, tu tem o entry point, tu vai dar comandos específicos a ele. Esse comando específico a ele não vai ser sobrescrito. Por exemplo, eu dou um command que eu quero que copie uma pasta para um determinado diretório no command. E quando eu der esse comando, se eu der externamente um docker run e mudar esse copy para uma outra pasta, ele vai sobrescrever o command. Então, pensa assim, tem duas pastas criadas, A e B. E eu quero copiar um arquivo da A para B. Só que depois eu pego e no command, quando eu for rodar, eu não quero mais que essa cópia ocorra. Então, eu consigo sobrescrever isso. No entry point, não, ele vai ocorrer essa cópia igual. Ele é muito utilizado, o entry point, principalmente com arquivos bash. Para quem não está acostumado a utilizar Linux, vai ter que dar uma boa olhada, porque muitos comandos do Docker são baseados em Linux. Então, entry point, command, são comandos Linux. E o entry point é usado principalmente com um pessoal coloca aqui, a gente tem inclusive, que é um arquivo bash, que é do Linux, para que ocorra esses comandos. Porque o entry point vai garantir que esses comandos que estão nesse arquivo bash sejam executados e não sobrescritos, que nem no caso do command. Outra pergunta foi, eu vou precisar local web ou host? Vai precisar da King Host sim, né? Para poder rodar o teu Docker, sim, vai precisar. Pode, inclusive, já dar uma olhada aqui no nossos planos, se quiser. Com a versão do Windows, a ASP.NET roda no Docker, eu nunca testei, o Paulo, mas eu acredito que sim, porque como é uma linguagem, ele vai rodar, tu vai conseguir colocar a linguagem lá, se bem que não vai ter uma imagem Windows e ASP só roda no Windows, né? Então eu acredito que não, eu teria que fazer um teste. É um teste válido a ser feito, mas acredito que não, porque se a ASP só roda em servidor IIS e o servidor não tiver uma imagem para ele que você possa emular, acredito que não vai conseguir. Laura ainda ficou em dúvida? Ou tá respondido? No caso do Docker Hub, então, como eu expliquei, eu disse para vocês, é o repositório de imagens oficial do Docker, onde você larga as imagens ali. Paulo, você pode inclusive ver ali se tem alguma coisa já de ASP.NET, pode pesquisar, não precisa, pessoal, já ter uma conta lá para pesquisar, você pode simplesmente acessar, tá? Deixa eu ver se eu acho o link aqui, daí eu já boto para vocês, eu tô com ele aqui. E vocês já conseguem pegar e acessar ali e já procurar o que vocês querem. Então, se vocês querem saber se já tem uma imagem de ASP.NET ou se já tem algo que rode ASP.NET, você já pode ali procurar e ver se isso já existe. Como eu disse, eu uso Linux e no meu trabalho é Linux e eu ainda não testei o Windows, então eu não sei, não consigo te informar se tem ASP.NET ou se dá para rodar. Como eu teria que fazer teste. O Docker Compose. O Docker Compose, ele foi incorporado no Docker na versão, acho que a versão 9, 8, ele não era antes, tá? Ele é uma dos... Eu gosto bastante do Docker Compose, porque você pensa que você tem vários containers, MySQL, Apache, PHP, mas como você vai orquestrar para que eles trabalhem junto? O Docker Compose é quem faz esse carinha. Tá? Então é ele que, por exemplo, quando você utilizar, você vai soltar no arquivo de configurações. Eu ia mostrar para vocês no demo como é que é esse arquivo. Ele é um arquivo em YAML, para quem não conhece, é um arquivo que
que ele é baseado em Python, ele é um arquivo de tipo JSON, de formatos, tá? Só que ele é baseado em Python. Aí você vai ter esse arquivo, nesse arquivo você vai escrever as imagens que você vai utilizar, os hosts, arquivos que você vai configurar, a porta que vai ser exposta, os volumes, tá? E aí dele você vai pegar, ele tem comandos próprios e também precisa ser instalado. Então você vai instalar o Docker Compose, aí você vai criar esse arquivo junto no seu projeto. Então imagina assim, você tem o seu projeto, dentro da pasta desse projeto você vai ter o Dockerfile e você vai ter o Docker Compose. Nesse Docker Compose vai estar escrito, tá? A partir a imagem que vocês vão estar utilizando, os comandos, como eu disse, que vão ser as portas que vão ser expostas. E daí vocês vão dar um comando que é o comando do Docker Compose Up. Tá? Esses são os comandos que ele já tem. Aí você tem o up, tem o run também, mas o que mais costuma utilizar é o up. Então você vai dar o Docker Compose Up e ele vai subir. Quando ele subir, ele vai subir todos esses containers, tá? É rápido, é super rápido. Mas se ele tiver que baixar todas as imagens, a primeira vez vai ser a mais demorada, tá? Pode demorar em cerca de 5 a 10 minutos. Não é tanto assim, baixou, deu, tá ali a imagem, está lá no teu computador. Quando você der um Docker Compose Up, tudo que vai pegar os containers, vai criar os containers a partir dessas imagens, vai ser super rápido. Cerca de menos de 10 segundos você já tem o ambiente todo rodando, já dá inclusive para testar. Eu ia mostrar para vocês um aqui que eu tenho, que eu já startei, como é que era para fazer ele rodar, mas vou ficar devendo para vocês a demonstração. Vamos então às referências que eu acho bem legal, que é vários outros arquivos ou coisas que vocês podem pesquisar para ter mais embasamento no aprendizado de vocês. A documentação, sem sombra de dúvida, ela é excelente, a documentação do Docker, vale a pena olhar. Como eu disse, ela é em inglês, então tem esse porém, se alguém tiver algum problema com o inglês, eu acho, sei lá, vai no Translator, acho de traduzir, porque para aprendizado eu acho que é uma das melhores. Awesome Docker, que é uma lista de todos os artigos, livros, tutoriais que tem no Docker, em várias linguagens, e vocês também vão ver em português. Eu até brinquei hoje com o pessoal do Telegram, que eu botei o link ali, que tava faltando dar uma atualizada. A lista do Telegram, para quem não tem o Telegram, vale a pena instalar, tem vários grupos bem legais para acompanhar. E o Docker BR é bastante movimentado, tá? E esse aqui que eu coloquei, esse último link, é falando sobre o Open Container Project, porque é algo bem novo que saiu, então para quem tiver mais dúvidas também vale a pena dar uma olhada. Esse então é um livro, Docker para Desenvolvedores, do Rafael Gomes. Esse livro ele tá no LianPub, ele tem a versão gratuita para quem quiser. Ele é bem básico, bem para quem está iniciando mesmo, tem toda a parte de instalação, tá? De configuração em várias máquinas, então quem tiver interesse vale a pena dar uma olhada. Esse outro é Aprendendo Docker, do Wellington Figueira da Silva. Ele tá no Novatec. É um livro também para quem está aprendendo, então ele começa do básico e ele vai à orquestração, ou seja, você consegue ver bem como é que o Docker Compose funciona. Tem tutoriais também, palestra do Wellington que vale a pena ver. Ele fala também uma introdução, assim como eu dei, e ele dá algumas partes mais avançadas também. Esse último, Containers com Docker, do desenvolvimento à produção, do Daniel Romero, esse é o único que eu não conheço mesmo, eu não cheguei a olhar, mas é uma indicação porque é livro de brasileiros, né? Então ele é em português para quem quiser olhar. E é isso aí, eu vou deixar meus contatos, tá, pessoal? Espero ter respondido, ter contribuído para que vocês entendessem mais como é que é o Docker e o poder que o Docker tem para agilizar principalmente processos, né, de desenvolvimento.
E aí fica o meu contato, meu Twitter, e para vocês poderem mandar dúvidas, quiserem debater, porque acharam discordar de alguma coisa. Como eu disse, muitos dos cases que eu tenho no trabalho, então alguma outra coisa, que nem a dúvida agora que surgiu do ASP.NET eu não soube, né? Porque eu não vi. Então a gente está sempre aprendendo junto, então sintam-se à vontade para conversar, tá? E eu vou antes que feche, eu vou liberar aqui para vocês então os slides dessa palestra. Deixa eu ver aqui. Tá na mão. Já compartilho com vocês. Se alguém quiser dar feedback também sobre os slides, sobre a palestra, sintam-se à vontade, tá? Então segue aqui. Esse é o link do slide da palestra. Depois daqui eu posso subir no slide share também, liberar o link, tá? Mas se alguém tiver mais dúvida, deixa eu só ver o e-mail aqui. Obrigado a vocês por ter assistido, pessoal. O Docker é fundamental para DevOps. Não, porque DevOps, como o DevOps é um conceito de poder trabalhar o desenvolvimento com a operação, ele não é fundamental, mas ele ajuda bastante. Ele ajuda a aproximar mais essa parte e principalmente agilizar esse processo. Mas DevOps ele entra bem mais conceitos do que simplesmente só o Docker, mas ele ajuda. Valeu, Ana Cláudia. Que bom que você entendeu. Se quiser mais alguma coisa também, não sintam-se à vontade, mandem lá pro meu e-mail, chamem no Twitter, se quiser também no Facebook, é o meu nome, Morvana Bonin. Pode chamar que eu vou lá e respondo a dúvida que tiver. E se não der, que eu não sei, eu procuro quem saiba e eu respondo. E também, se quem tiver o Telegram, procura o grupo Docker BR, que vale a pena, uma galera bem movimentada, bem empilhada, e cada vez mais pessoas aí entram dúvidas, vários tipos de dúvida, e a galera vai lá e responde. Ah, é verdade. O Jean Bauer está perguntando se vai ter um workshop de Docker no Mate Hackers em breve. Sim, dia 10 agora. Para quem é de Porto Alegre aqui e quiser, eu boto o link também, vai ter um workshop que eu vou ministrar. O workshop, a ideia do workshop é que vocês façam uma imagem, criem uma imagem a partir do Dockerfile e utilizem também o Docker Compose. Isso para facilitar daí vocês o entendimento e sair, agora eu sei como criar minhas próprias imagens e utilizar imagens prontas. Então, aí vai ter esse workshop que eu vou dar no sábado. Deixa eu só ver o link aqui para vocês e já passo. Ainda restam vagas, tá? Podem se inscrever lá. É gratuito, o que a gente pede ali é colaboração pro Mate Hackers, tá? Ó, segue o link, então o que a gente pede é contribuição pro Mate Hackers, quem quiser ajudar para manter o espaço, mas é gratuito, pode só chegar lá. A ideia é que a pessoa tenha o computador que for e ela saia trabalhando. Então, se a pessoa tem um Windows, Mac, a gente vai lá, tem uma partezinha de instalação, tá? Eu vou ajudar na parte da documentação, eu vou fazer testes, inclusive eu separei agora um tempo para fazer esses testes. Isso, desde que seja 64 bits, Ju. E para a gente poder todos sair trabalhando independente do ambiente que tiverem, Mac, Windows ou Linux.